Olá pessoal, meu nome é Jonathan e agora eu vou dando início à nossa discussão. O que é segurança e qualidade alimentar? O termo segurança alimentar surgiu em meados da década de 1970, na época da crise alimentar global. O foco das atenções era principalmente na questão do abastecimento alimentar, ou seja, como garantir o abastecimento dos preços dos alimentos básicos a nível internacional e nacional e, em certa medida, garantir a estabilidade dos preços dos alimentos básicos. A segurança alimentar existe quando todas as pessoas podem obter alimentos suficientes, seguros, nutritivos em termos materiais, sociais e econômicos a qualquer momento, para atender às suas necessidades alimentares para ter uma vida ativa e saudável. Já a qualidade alimentar é uma coleção de avaliações de aparência, cor, sabor, valor biológicos, compostos orgânicos necessários e compostos inorgânicos indesejados. Ambos estão interligados e dependem de uma série de fatores que podem interferir nessa segurança e qualidade alimentar. São afetados pelas mudanças climáticas, pois o aumento das enchentes ou secas afetará a estabilidade dos abastecimentos de alimentos. Também pode ser afetado pela escassez de combustíveis fósseis, porque eles são usados para produzir fertilizantes e pesticidas e para alimentar máquinas agrícolas e sistema de irrigação. Outro fator que afeta a segurança alimentar é a perda da biodiversidade, porque à medida que a biodiversidade diminui, os suprimentos de alimentos se tornam mais suscetíveis às mudanças climáticas e à escassez de água. O uso de safras para a produção de biocombustíveis também pode afetar a segurança alimentar. A produção de biocombustíveis tem sido estimulada para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, avaliar as preocupações sobre o uso de combustíveis fósseis e estimular o desenvolvimento rural. Mudanças climáticas. Quando florestas ou outros sistemas naturais, como cerrados e savanas, são retirados para atividades agropecuárias, o carbono presente na vegetação e no solo são liberados na atmosfera. Além de que essa retirada da flora da região, que consequentemente vai afetar a fauna, vai provocar uma discrepância, ou melhor, um desequilíbrio no sistema daquela região. As atividades agropecuárias liberam mais óxido nitroso e metano do que qualquer outra atividade realizada pelo ser humano. O metano é um gás de efeito estufa 30 vezes mais potente que o dióxido de carbono. Foi responsável por 39% das emissões totais no setor em 2011, segundo a FAO. Mas o que isso tem a ver com as mudanças climáticas? Esses lançamentos de gás metano, principalmente desenfreado na atmosfera, faz com que a temperatura terrestre aumenta, interferindo assim no clima de todo o planeta. E isso acaba retornando à agropecuária, pois essas mudanças climáticas interferem diretamente no ciclo dos produtos cultivados. Geração de energia. A agroenergia refere-se à energia de fontes orgânicas não fósseis, como lenha, gás natural, etanol, biodiesel e, no nosso caso, o biogás, em que a biomassa produzida pela fotossíntese é convertida em energia combustível. Por ser o Brasil um país tropical com um vasto território, existe uma tendência interessante de produzir essa energia. Dessa forma, nosso país pode ocupar uma posição de destaque na produção de agroenergia. Lembramos que a capacidade de produção de energia é um dos vetores que determinam o desenvolvimento de um país no mundo de hoje. Comércio internacional. Nós podemos dividir o comércio internacional em dois quesitos: o comércio dos países desenvolvidos e o comércio dos países em desenvolvimento. Enquanto os países desenvolvidos vendem sua melhor produção para o mercado interno e a parte que sobra exporta, os países subdesenvolvidos exportam sua melhor produção e direcionam o restante para o mercado interno do seu país. Crescimento na demanda mundial por alimentos e capacidade produtiva. O crescimento pela demanda de alimentos é proporcional com o crescimento da população. Ou seja, quanto mais pessoas têm para se alimentar, maior será a demanda por alimentos.
Mas o que não é proporcional a esse crescimento é a capacidade produtiva. Cada vez precisamos de mais recursos para suprir a demanda mundial de alimentos, consumindo o máximo do nosso planeta. Entretanto, devemos ressaltar que muitos países têm uma demanda por alimentos gigantesca, mas têm uma capacidade produtiva péssima, o que vai acabar gerando a fome. Já em outros países, a capacidade produtiva é enorme, que sobra alimentos que muitas vezes são jogados fora. E foi isso, gente. Obrigado por ter assistido e até a próxima.